Bom dia. O tema de nossa mensagem hoje é uma promessa incomparável. E o texto bíblico para a nossa reflexão está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, esta tua palavra nos ensina sobre a sabedoria que vem do alto. Que possamos ser sensíveis a esta sabedoria e que possamos, querido Deus, aprender cada vez mais da tua palavra, a fim de sermos transformados, dia após dia, à semelhança de Cristo. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém. A escritora belga Marguerite Yourcenar escreveu em seu livro Memórias de Adriano: existe mais de uma sabedoria, e todas são necessárias para o mundo. Não é ruim que elas se alternem. De fato, a nossa vida, a nossa existência, engloba várias dimensões. Nós vivemos em sociedade, vivemos em família, nós usamos
aparelhos que necessitam de conhecimento tecnológico para serem feitos. Nós temos relacionamentos sociais, temos amigos, convivemos com pessoas no trabalho. Então, a nossa vida engloba vários aspectos, várias dimensões que coexistem. Então, você, por exemplo, pode ser um pai de família, mas você também é profissional, você tem amigos, você tem afazeres diversos, tem suas atividades de lazer, você paga impostos, você às vezes pode se envolver em questões políticas, você pode trabalhar em instituições de caridade, você é mãe, você é trabalhadora, você pode trabalhar em uma empresa, também tem suas amigas, você gosta também de ter suas atividades de lazer, ou seja, a nossa vida é complexa. E como a nossa vida é complexa dessa maneira, nós precisamos de vários tipos de sabedoria, como afirmou a escritora Yursenar. É importante, por exemplo, nós termos os nossos professores que nos ensinaram, nos transmitiram sabedoria, nos transmitiram conhecimento. Hoje que você é adulto, você sustenta a sua família com uma profissão, você deve isso, entre outras coisas, aos professores que lhe ensinaram a ler, a escrever, que lhe ensinaram depois as operações básicas da matemática, depois você aprendeu geografia, aprendeu história e outras coisas. Você pôde frequentar, se você teve esse privilégio, você pôde frequentar uma faculdade. Você deve tudo o que você aprendeu aos seus professores. Então, eles tiveram um importante papel em transmitir um determinado tipo de sabedoria a você. Mas você também deve muito aos seus pais, que tiveram a sabedoria para educá-lo, para criá-lo da melhor maneira. Nós também temos filósofos que, através dos séculos, nos ensinaram e continuam nos ensinando a pensar melhor, a refletir, a compreender o mundo em que nós vivemos. Isso é sabedoria. É um tipo diferente de sabedoria, mas é, sem dúvida alguma, um aspecto importante da sabedoria. Nós temos os cientistas, médicos, físicos, químicos, que também têm a transmitir um determinado tipo de sabedoria a cada um de nós. Graças a Deus, nós estamos vendo o surgimento das vacinas que vão nos proteger contra o coronavírus. Agora nós vamos iniciar a vacinação aqui no Brasil, em outras partes do mundo, essa vacinação já foi iniciada. Nós devemos isso a quem? Aos cientistas que dedicaram horas e horas dos seus dias de trabalho para conhecer os mecanismos bioquímicos, genéticos, através dos quais o coronavírus transforma uma pessoa sã em uma pessoa doente. Essa é a sabedoria científica, também muito importante. Vejam que todos os tipos de sabedoria são úteis dentro do seu contexto. Mas, como afirmou o filósofo Edgar Morin, infelizmente, a sabedoria espiritual da humanidade não acompanha o mesmo ritmo
de crescimento, de desenvolvimento da sabedoria científica. Então, nós atingimos hoje um nível impressionante de conhecimento técnico, de conhecimento científico, de sabedoria, vamos dizer assim, científica. Mas em termos espirituais, o filósofo está correto, nós ainda estamos patinando. Quando nós olhamos, por exemplo, para o terreno da história, da política, inclusive da política contemporânea, nós nos perguntamos como o ser humano ainda pode ser tão primitivo em algumas das suas manifestações. Mas este é o ser humano. Nós somos seres complexos, nós temos múltiplos aspectos na nossa existência, cada aspecto demandando um tipo específico de sabedoria. E por isso que a escritora belga tem tanta razão em afirmar que todas as formas de sabedoria são importantes, nós precisamos de todas elas. Porém, existe um tipo de sabedoria que é de longe a mais importante de todas. É a sabedoria espiritual. É a única que pode, de fato, transformar você e eu em pessoas melhores, em pessoas mais humanas, em pessoas mais sensíveis às necessidades umas das outras. E a Bíblia tem como foco este tipo especial de sabedoria. Esta é a sabedoria que nós devemos buscar como prioridade em nossas vidas. Esta é a sabedoria que Deus prometeu a todos aqueles que o amam. A maior promessa que Deus reservou ao ser humano é a capacidade de adquirir a verdadeira sabedoria de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Nós gostamos de ouvir promessas, principalmente quando essas promessas naturalmente se cumprem. Como é gostoso para a nossa natureza humana, para a nossa mente, quando nós recebemos uma promessa. Pois bem, a Bíblia tem uma promessa que ela considera ser a mais importante promessa que qualquer ser humano pode receber. É a promessa de que você terá de Deus a verdadeira sabedoria desde que você exerça a sua fé em Jesus Cristo. E o que vem a ser esta sabedoria espiritual? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre as características desta sabedoria. E a primeira característica é que a verdadeira sabedoria é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Vejam como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Ele diz assim: quando eu estive com vocês, eu conversei com vocês de uma forma muito simples, usando palavras fáceis de entender. Eu não usei de grandes técnicas de oratória, eu não procurei usar argumentos complexos, eu não usei formas muito trabalhadas de raciocínio.
quando eu preguei a vocês, quando eu estive entre vocês, coríntios, eu estava até tremendo de medo. Aparentemente, Paulo era uma pessoa relativamente tímida. Então ele diz assim, quando eu preguei para vocês o evangelho, eu preguei pensando na essência da minha mensagem, que é a mensagem que eu recebi de Deus. É a mensagem sobre a salvação em Jesus Cristo e em Jesus que foi crucificado. Ou seja, Paulo pregou uma mensagem sem nenhum tipo de refinamento. Era uma mensagem simples, falando sobre quem é Jesus e o que Jesus fez por você e por mim. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem extremamente fácil de entender, simples. Ela diz assim: Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. O fato de Jesus Cristo morrer na cruz mostra o quanto Deus se identifica com o sofrimento humano, o quanto nós somos preciosos para Deus, a ponto de Ele, assumindo a forma humana, se dispor a morrer de uma forma tão ultrajante para nos transmitir o valor da humildade, o valor da abnegação. É como se Deus estivesse dizendo para você e para mim: se necessário for morrer para você compreender a minha mensagem, eu me disponho a morrer. E ele de fato fez. Em Jesus Cristo, Deus estava presente como nunca esteve presente em nenhum outro ser humano. E apesar de todo o poder de Deus estar na pessoa de Jesus, ele optou por viver como uma pessoa simples, como uma pessoa pobre, uma pessoa sem nenhum conforto, sem nenhuma beleza física, nenhum atrativo, tudo para que ele pudesse transmitir uma mensagem que nós chamamos de evangelho, que pode transformar a minha vida e a sua vida. E Paulo diz que quando Jesus Cristo ressuscita, Deus está nos ensinando através da ressurreição de Jesus que ele é mais poderoso do que qualquer limitação que nós possamos imaginar. Ele é muito mais poderoso do que as nossas doenças, os nossos complexos de inferioridade e os nossos pecados. Quando Deus ressuscita Jesus, ele está nos ensinando que ele, de fato, perdoa todos os nossos pecados. E o perdão de Deus vence qualquer tipo de resistência humana. O perdão de Deus é maior do que qualquer tipo de atitude de rebeldia que um ser humano possa ter em relação ao seu Criador. Essa é a mensagem que revoluciona a nossa história. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus diz que haverá um determinado momento, quando Jesus voltar, que o pecado terá sido definitivamente erradicado da nossa história e da nossa existência. Um dia, conforme
disse o profeta Isaías, conforme falou o apóstolo Paulo, todo ser humano adorará a Deus. Todo ser humano reconhecerá que Jesus Cristo, de fato, é o único Senhor e Salvador da humanidade. E para aqueles que receberam Cristo pela fé, para aqueles que abriram seus corações à graça de Deus, Deus ainda reserva a plenitude da sua glória. São conceitos que hoje você e eu temos dificuldade de compreender, porque estão fora da nossa visão, estão fora da nossa realidade. Mas esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo para nos resgatar do nosso egocentrismo, do nosso narcisismo, da nossa arrogância, do nosso orgulho, das nossas limitações, do nosso pecado, da nossa alienação em relação a Deus. A salvação não é simplesmente um ato instantâneo da parte de Deus. A salvação é um processo de cura integral, que começa no dia em que você abre o seu coração para Deus e recebe o Senhor Jesus Cristo em sua vida, reconhecendo como seu Senhor, como seu Salvador, como o seu companheiro, como seu grande amigo, como seu mestre, como seu guia. Esta é a mensagem do Evangelho. E esta mensagem comporta a verdadeira sabedoria de Deus. Aquela sabedoria, como diz Tiago, que vem do alto, que nos transforma em pessoas amorosas, em pessoas humildes, em pessoas que, de fato, vão abandonando o seu egocentrismo, a sua arrogância e vão se tornando pessoas que respeitam umas às outras, que adquirem novos valores, abandonando aqueles outros valores que caracterizavam a sua vida, como o materialismo, o luxo, a ambição desenfreada. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo, ela recebe também o poder do Espírito Santo. E esta que é a segunda característica da sabedoria de Deus. Ela é produzida pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. A sabedoria de Deus não é adquirida pelos esforços humanos. Nós não temos capacidade de criar este tipo de sabedoria em nossas vidas. A sabedoria de Deus só pode ser implantada em nós quando o Espírito Santo vem com poder sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo vem com poder sobre a sua vida quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Só Jesus Cristo pode transformar uma pessoa. E ele o faz pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos insere numa nova realidade, que é a igreja, o corpo espiritual do Senhor Jesus. A igreja não é o edifício, o templo que você frequenta para louvar Deus.
A igreja é o corpo místico, o corpo espiritual de Cristo, em que ele é a cabeça e você e eu somos os membros. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, diz que uma pessoa só pode conhecer a intimidade de Deus, como Deus pensa, como Deus sente, se ela tiver o Espírito de Deus. E aqui Paulo faz uma analogia, usando naturalmente os conceitos psicológicos da sua cultura. Ele diz que somente o nosso espírito, se nós usássemos hoje, talvez, a linguagem contemporânea da psicologia, poderíamos dizer o nosso self, o nosso eu essencial. Somente o espírito de uma pessoa sabe o que está no seu inconsciente. Você e eu reconhecemos que muitos dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos estão no inconsciente. O nosso consciente desconhece muitos dos sentimentos e pensamentos do nosso inconsciente. Aliás, é isto que a psicanálise, a partir de Freud, demonstrou. Muitos dos nossos sentimentos e pensamentos, crenças, estão na esfera do inconsciente. Então, o que Paulo está falando é somente o espírito, aquele que habita as profundezas do nosso ser, sabe realmente o que vai no nosso inconsciente. Somente o espírito de uma pessoa sabe quais são os seus impulsos reprimidos, as suas emoções, os seus pensamentos mais íntimos. Nem o nosso consciente sabe, mas o nosso espírito sabe. Pois bem, o que Paulo está dizendo é que Deus concede o seu Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para morar no seu coração, a fim de que você possa ter uma intimidade crescente com Deus. Porque assim como somente o seu espírito conhece o seu inconsciente, as suas profundezas, somente o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E Deus quer revelar ao seu coração, por meio do Espírito Santo, as suas profundezas. Os seus desejos para você, os seus pensamentos para você. Veja o quanto Deus ama cada um de nós, a ponto de disponibilizar o Espírito que nele habita para morar em você. Deus quer ser íntimo seu. Deus não quer apenas um relacionamento, uma amizade superficial com você. Deus quer ter uma intimidade total com você. E é por isso que ele concede o Espírito Santo para morar no seu coração. E o apóstolo Paulo diz que para nós podermos mergulhar nesta intimidade com o Espírito de Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque Cristo e o Espírito Santo são indissociáveis.
Você só pode ter intimidade com Cristo se você estiver cheio do poder do Espírito Santo. E você só pode ser cheio do poder do Espírito Santo se Cristo habitar no seu coração. E o Espírito Santo vai nos transformando a cada dia a imagem de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que o Espírito Santo produz o seu fruto em nós. Um fruto caracterizado pelo amor, pela paz, pela longanimidade, pela bondade, pela mansidão, pelo domínio próprio, características que qualificam o ser humano como ser amadurecido. Este é o desejo de Deus para você. É o desejo de Deus para a minha vida. Ele quer ter com você um relacionamento espiritual íntimo. Ele quer que você navegue pelos seus pensamentos e sentimentos divinos mais profundos. Deus quer que você o conheça na sua totalidade, na sua integralidade. Deus quer se abrir completamente para você, porque Ele deseja o seu coração. E Ele quer que, como dois amigos íntimos conhecem os segredos um do outro, Deus quer que você conheça os seus segredos, os segredos do Criador na sua vida, assim como Ele conhece os segredos mais profundos e inconscientes na tua vida. Você está disposto a ter este tipo de sabedoria? Esta é a sabedoria que, conforme Paulo escreveu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta é a grande promessa de Deus para você. É a sabedoria que vem por meio da fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus lhe dê uma semana de grandes vitórias, de muitas bênçãos. E que você possa viver com a sabedoria que vem do alto. Santo Deus, inunda-nos com esta sabedoria que vem do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos ter a mente de Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.